queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui juntos no nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Um abraço a todos, felicitações a todos, graças à misericórdia do Pai, graças à bondade do nosso Criador. Nós temos esse canal, que nos aproxima, que nos traz um alento, um conforto, já que não podemos nos reunir ainda, nós trabalhadores do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, mas estamos aqui, nos aproximando através desses trabalhos, dessas oportunidades grandiosas que o Pai nos traz. Boas-vindas também aos irmãos que são frequentadores da nossa casa, aqueles que visitam o nosso canal, sejamos todos bem-vindos. Hoje vamos dar sequência, então, às nossas oportunidades de reflexionarmos juntos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e um item desafiador e lindíssimo. Nós vamos pensar um pouquinho sobre a melancolia. A melancolia nada mais é de uma depressão, uma tristeza profunda, é um sentimento que denota uma angústia dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma aqui encarnada, e que algumas vezes nos abate na nossa caminhada. Então vamos ver aqui o que o nosso irmão François de Geneve, em Bordeaux, nos traz. Item 25. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito, que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo, que lhe serve de prisão, se extenua em vão esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, se apoderam de vós e vos achais infelizes. Crede-me, resiste com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra, uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-vos francamente, eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Então, como nós dissemos, quem escreveu esse item, François de Geneve, na verdade foi um bispo e doutor da igreja no século XVI, lá na Savoia. Muito bem, meus amados, a melancolia que algumas vezes se apodera do nosso espírito aqui encarnado, que nos traz uma saudade da nossa pátria espiritual, que muitas vezes nós ansiamos por retornar, por alguns motivos que nós ainda não temos a profundidade do nosso olhar, dos sentimentos que nós trazemos do nosso passado. E quando aqui encarnados mais uma vez, nos deparamos com alguns acontecimentos na nossa existência e que podem nos levar a uma tristeza um pouco mais severa dentro do nosso espírito.
Se nós lembrarmos, desde a nossa infância, né, alguns de nós somos tocados por alguns desafios, né? Somos tocados por lembranças que podem assolar o nosso espírito. Na adolescência, quando já encaminhamos, né, alguns compromissos de educação no lar, de educação dentro da escola, né, somos desafiados já dentro do nosso plano terreno a olharmos a nossa existência e nos desligarmos, porque nós sabemos que quando crianças nós estamos ainda muito próximos do plano espiritual, e na adolescência nós vamos nos desligando e já, né, nos firmando cada vez mais aqui nesse plano terreno, encaminhando os nossos compromissos que lá atrás nós combinamos dentro desse nosso plano reencarnatório. Com esse prisma, com esse olhar da adolescência, muitos de nós nos deparamos já com desafios profissionais, com uma certa idade. E é natural com que nos sintamos, às vezes, né, com um pensamento angustiado pelas vitórias do nosso plano terreno. Porque nós somos, né, pressionados, muitas vezes, quando nós ainda não temos um olhar espiritual sobre a nossa existência, sobre a nossa reencarnação. Se nós ainda desconhecemos a nossa essência espiritual, nós ainda estamos muito presos às coisas da matéria. E presos às coisas da matéria, né, os nossos objetivos serão os objetivos do nosso plano terreno. Quais são esses objetivos do plano terreno? Conquistar cada vez mais bens materiais, sucesso profissional, né? Nos sentirmos orgulhosos e vaidosos com o nosso sucesso aqui nesse plano terreno. Né? Valorizamos muito mais as coisas da matéria, valorizamos muito mais o sucesso, né, e os empreendimentos aqui no nosso plano terreno do que propriamente o sucesso ou as vitórias que nós precisamos buscar no nosso íntimo, no nosso espírito ainda endividado do nosso passado. Nós, graças à misericórdia do Pai, graças à bondade do Pai, não lembramos desse passado. Ele permite que nós reencarnemos aqui mais uma vez, né, esquecidos desses desafios lá, desses desencontros conosco e com muitos irmãos que caminham agora, né, dentro dos nossos lares, dentro das nossas atividades aqui no nosso plano terreno. Esses desafios e esses aprendizados estão diariamente na nossa existência, meus amados. Todos os dias nós temos enfrentamentos conosco, né, com o nosso olhar, muitas vezes de cobrança, um olhar mais rigoroso, porque quando nos deparamos com os ensinamentos da doutrina espírita, nós verificamos o quanto nós estávamos equivocados nas nossas avaliações, naquilo que nós tínhamos como prioridade na nossa existência aqui. A doutrina espírita nos ensina que nós, quando desencarnarmos, levaremos daqui as nossas experiências como espíritos. As nossas experiências terrenas serviram de lições, serviram de aprendizado, serviram como educação para o nosso espírito imortal. Mais uma encarnação, mais um presente pelo perdão do nosso Pai. Por isso, meus irmãos, grandiosa é a nossa chegada a essa doutrina. Valorizar a nossa estadia aqui, nesse plano terreno, estar com o nosso olhar agora sob o prisma do Consolador para nós, não deixa de ser já uma vitória. Porque nós poderíamos, né, mais uma vez estar aqui nos distanciando do amor do Cristo, do olhar de Jesus, dos seus ensinamentos, do amor mais puro e sincero que nós já conhecemos aqui nesse plano terreno. Jesus está conosco e nos convida a essa reforma, a essa libertação de nós mesmos. Então, voltando lá, né, ao nosso plano terreno, as atividades do nosso plano terreno, nós falamos um pouquinho da infância, da adolescência, e quando nos deparamos com a nossa fase adulta, nós verificamos invariavelmente decisões que nós precisamos tomar.
dentro da nossa família, dentro dos nossos lares, daqueles irmãos que nós convivemos diariamente e dentro das nossas atividades profissionais do nosso mundo terreno. Porque tudo isso é muito importante para todos nós. Por sermos espíritas, nós não podemos esquecer a nossa ligação com esse plano terreno, com os ensinamentos que o Pai nos traz, justamente por estarmos aqui nessa escola da vida, justamente por estarmos aqui ligados a esse plano terreno e a esses irmãos que comungam conosco dessa nova existência, dessa oportunidade de nós estarmos aqui aprendendo uns com os outros. Então, o Consolador é muito claro sobre isso, sobre o olhar que nós devemos ter no nosso íntimo, aprendendo aos poucos as lições diárias que nós precisamos exercitar com um olhar fraterno, com um olhar brando, com um pouco mais de amor conosco primeiro. Lembrando que nosso passado hoje reflete aqui nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, reflete na nossa intimidade espiritual. E é comum nós nos depararmos com essas angústias, com essas tristezas. Mas nós precisamos, como espíritas que somos, meus amados, estarmos muito atentos a esses momentos em que nós vamos identificar essas nossas fragilidades. Porque a melancolia, ela não chega de uma única só vez. Ela vai nos visitando. Ela vai visitando o nosso íntimo. Ela vai olhando o nosso espírito dia após dia. E através dessa fragilidade que talvez nós tenhamos lá do nosso passado, é que precisamos combater isso, combater essas tendências que nós temos das nossas vivências anteriores, das nossas existências anteriores, verificando no nosso coração e colocando em prática o otimismo do Consolador, a boa nova do Cristo, a sua palavra, os seus ensinamentos, buscando compreender, buscando entender a nossa essência. Que se nos equivocamos lá no passado, estamos aqui hoje presentes nessa escola para escrevermos uma nova história sobre nós, para escrevermos agora um novo capítulo na nossa existência espiritual. Estamos aqui hoje dando testemunho de tantos aprendizados de milênios, de uma existência hoje que vai lá na frente mostrar a nossa nova realidade espiritual. Invariavelmente, todos nós nos deparamos com esses desafios que nos trazem dúvidas, medos, aflições. Mas é importante que tenhamos a certeza de que o Pai está dentro de nós, que jamais estamos sozinhos, de que as tristezas fazem parte da nossa caminhada, mas que não pode criar residência no nosso espírito, que não criem morada nos nossos corações, que não avassalem os nossos sentimentos, porque esses sentimentos serão reconstruídos por nós, pelo nosso livre-arbítrio de escolhermos as nossas estradas, os nossos caminhos, que certamente nos levarão ao Pai. Por isso, meus amados, eu quero trazer uma contribuição aqui de um livro lindíssimo que eu tinha lido esses tempos, que é o Livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel, que fala bem nesse nosso item hoje, da melancolia. Vamos ver o que Emmanuel nos comenta aqui. O nome do título é Em Louvor da Alegria, e no subtítulo diz uma frase do nosso Mestre Jesus: Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 21, Emmanuel comenta: Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno.
quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Em verdade, nos diz Emmanuel, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser, consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga do céu, ou seja, um pedaço do céu no nosso próprio coração, suscetível de identificá-los ao plano celestial, que esperam ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia o culto do entorpecente. É imperioso nós, colocarmos de lado esse olhar destrutivo de nós mesmos. Nós precisamos edificar os nossos corações, os nossos sentimentos, com a palavra do Cristo. Nós precisamos visitar o nosso íntimo e superar as nossas limitações através do amor do Cristo. Emmanuel é muito claro nesse tema, meus amados, que nós muitas vezes sentimos saudades do nosso passado, sentimos saudades da nossa casa, a nossa verdadeira casa, sentimos saudade de estarmos entre os nossos queridos irmãos, muitas vezes, que nos emanam e nos enviam vibrações para que a nossa vitória aqui seja plena, para que o nosso caminho aqui se ilumine, dentro da nossa jornada. Eles sabem das nossas decisões, eles nos conhecem, vibram por nós, vibram pela nossa ideia e certeza de que nós estamos no caminho certo, de que nós precisamos, plantar morada dentro da doutrina espírita, que nós precisamos buscar nesse Consolador, que graças à bondade do Pai, graças à misericórdia do Pai, se faz presente aqui no nosso plano terreno há algum tempo, nos trazendo ensinamentos grandiosos e sustentando a nossa esperança, sustentando o nosso otimismo diante dos nossos desafios. Como nós dissemos antes, nós não lembramos, do nosso plano reencarnatório, dos nossos compromissos aqui nesse plano terreno. Mas não deixemos, meus amados, que as angústias, que os desalentos, como diz o nosso item 25, são momentâneos. Nós estamos aqui por um tempo determinado, não sabemos ainda quanto tempo temos, Mas se faz importante nós nos olharmos e perguntarmos: estamos prontos para retornar para a nossa casa, para a nossa pátria espiritual? Estamos prontos? Nos sentimos já confortados com aquilo que nós estamos realizando? Nos sentimos já plenos diante dessa existência? Essas perguntas também devem ser feitas com otimismo, com plenitude, na certeza de que nós estamos na direção do Pai. O nosso Pai espera de nós trabalho, esforço, coragem, enfrentamento, das nossas provas, porque nós sabemos, muitas delas, a grande maioria, nós que pedimos. Por isso estamos aqui, com os nossos mentores, com o Cristo. Estamos aqui invariavelmente buscando todos os dias forças e coragem para seguirmos nessa caminhada. Muito obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade, desse item lindíssimo, que nós aqui reflexionamos, que possamos ter a certeza de que o Pai está sempre conosco. Fiquem em paz, fiquem com Deus.
Até uma próxima oportunidade.